ou elas estão muito sujas, precisa ser feita uma higienização, ou elas estão com algum quebrado. As escolas de restauração progrediram muito. Ela veio com a cabeça totalmente quebrada. O restaurador, em algumas situações, ele é tão artista quanto o artista. Quando você faz alguma coisa com paixão, você faz aquilo da melhor maneira possível. Olá, boa tarde, meus amigos e minhas queridas amigas. Estamos aqui apresentando mais uma vez o quadro Pergunte ao Antiquário. Como que vocês trabalham com a restauração das peças, manutenção e peças do antiquário? É uma pergunta muito importante, porque eu acho que isso é um problema que quase todos os antiquários têm, né? Porque como a gente trabalha com um universo muito grande de peças e permanentemente estamos comprando peças, e as peças normalmente vêm em algum estado não muito desejável. Ou elas estão muito sujas, precisa ser feita uma higienização, ou elas estão com algum quebrado, pequenos restauros que precisam ser feitos. Quando trata-se de pequenos reparos, nós temos aqui na nossa loja uma pessoa permanentemente pronta para fazer esses restauros emergenciais, que são coisas normalmente pequenas. É um risco na peça, precisa ser polido, ou é tampar um buraquinho de alguma coisa que também... Isso tudo é feito de forma emergencial. Agora, quando o trabalho é extremamente necessário, um trabalho mais profissional, nós temos um grande número de restauradores que tem em São Paulo, de excelente qualidade. São Paulo é privilegiado nesse aspecto, porque como é uma cidade muito tradicional em matéria de arte, as escolas de restauração progrediram muito em São Paulo. Então tem grandes restauradores, a ponto de ter restauradores especializados, um em porcelana, outro em bronze, outro em cristal, outro em quadros. Então, quando trata-se de alguma coisa que requer um trabalho profissional, nós procuramos a ajuda de um restaurador profissional, que é o que todo mundo deve fazer, né? Porque uma obra de arte tem seu valor agregado e ela tem que ser em tempo conservada. O quadro, por exemplo, tem que ser revisado de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, tem que ser feita uma revisão, uma limpeza, para manter, porque trata-se de um bem patrimonial de alto valor. Então, a pessoa do restaurador, nesse aspecto, é muito importante. Essa peça, por exemplo, é um exemplo, Renata. Essa peça ela é uma peça muito antiga, do Vale do Jequitinhonha, que ela veio com a cabeça totalmente quebrada. E nós mandamos isso para um restaurador, e veja bem que coisa curiosa. Como identificar sem referência como era a cabeça da pessoa? Ele juntou os pedacinhos que tinha para conseguir fazer o aspecto que ela tinha originalmente. Então vocês vejam bem, o restaurador, em algumas situações, ele é tão artista quanto o artista, porque ele precisa imaginar como seria a peça antes de quebrar. E nesse caso aqui foi muito satisfatório, porque a gente tinha uma pequena referência de peças desse artista que não foi identificada. Nós sabemos que é do Vale do Jequitinhonha porque a pessoa comprou isso na década de 60 na região. E então nós tínhamos alguma referência em livros, tá? E curiosamente, quando ele nos entregou a peça estava com essa característica extremamente original e parecida. Então, nesse ponto que eu quero sempre lembrar
a vocês que é muito importante a figura do restaurador. E é com essa característica que eles trabalham. Uma peça, quando é muito bem restaurada, a gente precisa dizer para o cliente que foi restaurado, porque não dá nem para perceber. Por quê? Porque o restaurador, além da grande habilidade dele, é uma pessoa apaixonada por aquilo que ele faz. E quando você faz alguma coisa com paixão, você faz aquilo da melhor maneira possível. Então eu oriento aos nossos clientes, sempre que tiver alguma coisa que precisa restauração, e é alguma coisa de valor agregado, ou um valor comercial muito valioso, ou um valor emocional, familiar também, que é muito valioso. Procure a figura do restaurador. Então nós aqui trabalhamos assim, procuramos sempre manter as nossas peças em perfeito estado, mas quando é necessário ser feita uma restauração, nós não temos dúvida. Se for alguma coisa que a gente possa fazer rapidamente aqui, uma pequena restauração, nós fazemos aqui mesmo, que nós temos uma pessoa de plantão aqui. Se não for possível, aí entra a figura importante do restaurador. Pode ser de porcelana, de quadro, de bronze, de ferro. A gente sempre procura essa figura porque ele mantém a peça valorizada, o trabalho dele é seguro, o trabalho dele é extremamente profissional, é aceitável e não desvaloriza a peça. Então é isso daqui, meus amigos. Restauração, procure sempre um restaurador. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem. Muito obrigado. E não esqueçam de encaminhar suas perguntas para que a gente possa dar continuidade ao quadro Exatamente. Pergunte ao Antiquário. É muito importante vocês enviarem perguntas para que possamos dar continuidade a esse quadro, porque de uma forma ou de outra é extremamente didático e vai ajudar de alguma forma a aquisição de um conteúdo artístico que é disponibilizado para todas as pessoas. Muito obrigado.